para eu digitar um texto aqui nessa tela, existe um comando aqui no Processing que se chama text. Aí eu abro parênteses, né? E aí aqui eu coloco a mensagem entre aspas simples ou aspas duplas. Aqui eu defino o posicionamento do início do texto para o eixo X e para o eixo Y. E aqui eu defino a largura da caixa de texto, a largura e a altura da caixa de texto. Então vamos aqui, ó. Aqui eu estou digitando aspas duplas, né? E vou escrever um texto aqui então. Meu primeiro texto no Processing. Aí eu fechei aqui então aspas, né? E vou definir aqui para o eixo X eu vou colocar na posição 30. E no eixo Y eu vou colocar a posição 100. E aí não apareceu nada aqui. Por quê? Porque por enquanto eu preciso definir uma cor para o texto. E por enquanto eu ainda não defini essa cor para o texto. Ele está branco, ele está aparecendo na tela aqui em branco. Se eu colocar aqui, ó, background, qualquer cor que seja, ó, ele aparece aqui agora. Mas eu vou definir então, vou deixar o background branco e vou definir a cor do texto como vermelha. A altura e a largura da caixa de texto aqui é opcional, né? Mas eu vou colocar então, vou definir aqui uma largura de 50 e uma altura de 50 também, só para vocês verem, ó. Então vamos desenhar uma linha aqui. Vamos colocar aqui linha, line. Vamos iniciar ela aqui no 30, 30 e 100, né? E vamos acrescentar mais 50. Então 80 para X e o Y continua aqui no 100. Então vocês veem aqui, ó, que a largura da caixa de texto ela vem até aqui só, né? E a partir daqui ela pula para outra linha. E agora então vamos desenhar mais uma linha aqui, ó. Só que agora no sentido vertical. Então eu começo aqui no 30, 100. Aqui eu mantenho 30. E aí eu vou 100 mais 50, né? 150. Então essa aqui é a altura da nossa caixa de texto aqui, ó. Então ficou de fora do nosso texto aquela palavra processing. Por quê? Porque ela ultrapassa aqui então a largura da caixa. E aí então ela acaba não aparecendo na tela. Então conforme a gente aumenta aqui a largura, ó, a gente consegue ver a palavra toda. Então vocês percebem aí como é que funciona a caixa de texto, que conforme eu aumento aqui, ó, a largura, mais texto vai cabendo nesse sentido horizontal aqui. Então vou apagar essa linha aqui. E uma outra forma de... Agora eu vou tirar aqui, ó. Eu não vou usar a largura da caixa, eu não vou usar a caixa de texto. Vou somente definir aqui então o posicionamento do início do texto aqui, que é o 30 e o 100. Como eu não defini então nenhuma caixa de texto aqui, eu posso, para poder mudar de linha, existe um comando aqui que se chama barra invertida N. Então quando eu digito barra invertida N, eu estou pulando para a linha seguinte. E aí não importa se está dentro das aspas esse barra N, né? Então é uma quebra de linha que o pessoal chama de return key, né? Que eu retorno aqui para a próxima linha. Então, só para enfatizar, eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, ó, eu comecei com aspas duplas e agora eu vou terminar com aspas simples, ó. Dá erro, eu não posso fazer isso. Mas se eu começar com aspas simples, tanto faz, eu posso usar tanto aspas duplas ou aspas simples. Eu só não posso misturar as duas. Então vamos apagar aqui e voltar o texto para uma linha só, né? E agora existe um outro comando que é text size, que eu defino aqui então o tamanho do texto. O padrão para o tamanho de texto aqui é 12. Então quando eu digito 12 aqui não tem alteração. Mas conforme eu vou aumentando aqui, ó, eu aumento o tamanho do texto lá. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui também é mudar o tipo de fonte. Então a gente escreve text, fonte. E aí aqui então eu coloco o nome da fonte entre aspas.
e o tamanho. Aqui em cima, como eu já defini o tamanho da fonte, eu só vou digitar aqui o nome da fonte, que é Fantasy. E aí o que aconteceu aqui? Nada. Por quê? Porque antes disso eu preciso criar a fonte. Então, create fonte, e aí eu coloco aqui entre parênteses, né? Pronto, aí, ó. Agora apareceu aqui o tipo de fonte chamado Fantasy. Por padrão, todo navegador consegue ler 5 tipos diferentes de fonte, que são esses aqui, ó, que eu já copiei aqui e vou colar aqui, ó. Então é o Fantasy, Serif, Sans Serif, Cursive e Monospace. Aqui o Monospace ele estava no tamanho 23, ele passava aqui a tela, eu diminuí um pouco então o tamanho da fonte. Então eu posso definir o tamanho da fonte aqui, ou então escrevo o comando text size. Bom, então agora eu limpei aqui aqueles textos que eu tinha colado e só deixei esse primeiro aqui então, que é a primeira linha, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui, então, um texto todo aqui que se chama string, né? Eu vou particionar esse string aqui em duas. O que acontece se eu particiono ela em duas? Ele vai me dar erro, porque aqui só pode ter uma string. Ou então, eu posso adicionar uma outra com o sinal de mais. Isso aqui se chama concatenar, então. Então, eu tenho aqui 2 trechos de texto e aqui, nesse comando, eu posso, então, juntar os dois aqui com sinal de mais. Eu posso também, por exemplo, aqui é um texto, né? Então, eu vou colocar aqui o número 5. Se eu junto aqui o número 5, o texto, aqui então um caractere. O caractere 5 com o caractere 5, ele vai me dar esse valor aqui, né? Porque, na verdade, ele está juntando os textos. Mas se eu apagar isso aqui, e agora são números, o número 5 mais o número 5, aí então ele vai escrever aqui 10, que é a soma dos dois números. Eu posso também, ao invés de colocar aqui um número ou um texto, eu posso colocar uma variável. Aqui no caso uma variável já pronta, que é o mouse x. Mas aí para isso, para poder ter alteração aqui, né, do valor que vai ser mostrado, eu preciso desenhar isso aqui dentro da função draw, né? Então eu vou recortar aqui, vou colar aqui. Aí eu vou desenhar um background, né? Vou colocar aqui o background, o fundo, né? Vou colocar ele branco aqui. Um fundo branco. E aí, conforme eu movo aqui o mouse, ele está me dando a informação que está sendo armazenada lá na variável, que é o mouse x. Eu posso fazer o seguinte também, ó. Ele está posicionado lá no 30, né? Agora eu vou posicionar aqui o nosso texto de acordo com o mouse. E eu posso concatenar, então, variável com variável, texto com variável. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou concatenar um texto com a variável. Então, para concatenar aqui é o sinal de mais, né? Sinal de mais. Mouse Y e mouse Y. Então eu tenho aqui, conforme eu movo pela tela aqui, é mostrado ao mesmo tempo ali o mouse X e o mouse Y. É desenhado na tela aqui então. Então vocês percebem aqui que o texto ele é alinhado tomando como base o canto inferior esquerdo do texto. Então, por exemplo, se eu colocar o mouse Y, quer dizer, eu colocar o posicionamento Y como sendo 0, ele não vai me mostrar nada do texto, porque ele vai ficar, o texto vai ficar, ele começa lá embaixo, de baixo para cima, né? Se eu colocar aqui como 400 o valor de Y, aí eu tenho então
o texto aqui no canto na parte mais embaixo da tela. Então aqui a gente tem aqui o alinhamento padrão, que é left bottom, né, que é canto inferior esquerdo. Mas eu posso também, com o comando aqui text align, colocar aqui para ter como base o centro e o topo, o centro e o centro, ou o canto direito e o centro também, né? Agora eu desenhei um texto aqui no centro da tela, né? Utilizando aqui, ó, o texto é o que está armazenado nessa variável aqui chamada letra, e o posicionamento 200 e 200. Então, conforme eu mudo aqui o valor da variável, ó, ele mostra aqui então o valor que está sendo armazenado na variável letra. E aqui em JavaScript é sempre var que a gente usa, né? Em outras linguagens, por exemplo, se eu escrevesse aqui char, que é caractere, ele ia me mostrar então aqui, de acordo com o número, o caractere correspondente, de acordo com a tabela que se chama tabela ASCII. Para a gente conseguir fazer isso no JavaScript, existe um comando aqui, ó, que se chama string.fromCharCode. E aí, de acordo com o valor aqui, ó, ele vai transformar então num caractere. Por exemplo, o valor 65 é o caractere maiúsculo A, é a letra A, né? Conforme eu vou andando aqui, ó, eu tenho então um caractere diferente. Eu vou disponibilizar para vocês ali embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, né, uma tabela que mostra o valor, o que corresponde, cada valor, o que corresponde em caractere, né? E agora então eu vou criar uma animaçãozinha de acordo com os diferentes caracteres que a gente pode mostrar na tela aqui. Então aqui eu vou diminuir a taxa, frame rate. Vamos colocar aqui 10 quadros por segundo. Agora, ele está me mostrando aqui um valor aleatório, né, de 65 até 90, que são todas as letras maiúsculas do alfabeto aqui, de acordo com a tabela ASCII. Agora, o posicionamento aqui também eu vou colocar um posicionamento aleatório entre 0 e a largura. E entre 0 e a altura. Então agora aparece aqui na tela, aleatoriamente, em qualquer canto da tela, qualquer uma das letras maiúsculas do alfabeto aqui. Agora eu vou mudar aqui o background para preto. A cor da letra aqui eu vou colocar verde. Vou colocar aqui o tamanho do texto para variar também. Vou colocar ele aqui dentro, né? E aí ele vai variar entre 5 e 30. E agora, esse background aqui, eu vou excluir ele aqui e colocar ele aqui fora, para ele não ser para ele ser desenhado uma única vez. Então eu tenho agora aqui essa animaçãozinha aqui que mostra uma letra, né? Eu posso modificar isso aqui também. Existe um comando que se chama filter blur, né? Aí, ó, agora a gente tem um efeito diferente para as letras aí que elas são mostradas na tela aí. Olha só que bacana.